Olá, turmas! Espero que vocês não estejam assistindo essa aula, viu? Então, vamos lá. Quem não alcançou aí a pontuação, a média, vamos para mais uma oportunidade. Vamos fazer a revisão de recuperação rápido e algumas atividades para você fazer a prova e concluir aí seus estudos. Não importa se não alcançou, mas mais uma oportunidade para você. Vamos lá, então? Aula 24.1, também vamos fazer revisão de 4 aulas. Aula 15, então vocês já fizeram uma primeira revisão, agora tem umas atividades. Então, aula 15, 16, aula 21 e 22. Os temas que vocês já conhecem durante as aulas. Vamos falar, então, da filosofia grega clássica, os sofistas versus Sócrates. Então, vocês já sabem que os sofistas eram professores, viajantes, que vendiam aí os seus conhecimentos em troca em dinheiro. Se eles vendiam, então era em troca mesmo de dinheiro, né? De moedas, ou seja, eles vendiam, faziam ensinamentos filosóficos sobre a arte de argumentar, que é a retórica, que eu expliquei muito bem para vocês o que é a retórica, essa arte de argumentar, tanto fazer uma exposição oral, mas num debate, conseguir ali dar a retórica, ali, fundamentando e conseguindo impor ali as suas ideias, ou seja, convencer as pessoas das suas ideias. Tivemos 2 filósofos importantes, Protágoras e Gorgias, aí um pouquinho sobre esses filósofos, né? Protágoras dizia que o homem é a medida de todas as coisas, e Gorgia dizia que a verdade não existe, qualquer saber é impossível e tudo é falso porque é ilusório. Então veja que um é totalmente diferente do outro. Mas foram falas importantes também para nossas reflexões, certo? Porém, os sofistas eles tinham como ideia que o conhecimento era relativo. A verdade poderia ser de acordo com o ponto de vista de cada um. Então, por isso que Gorgias já dizia que a verdade não existe, qualquer saber ele é impossível, ou ilusório, né? Ou falso, depende do ponto de vista de cada um. Uma mesma ideia pode ter visões diferentes. Sócrates, ele propôs a dialética, né, como um meio aí de alcançar a verdade. Para ele, o verdadeiro conhecimento vem de dentro, tem a ver com a nossa essência, com a nossa posição ética, né? Então, quem sabe o que é correto, age corretamente. Então, a verdade, ela vem de dentro e tem a ver com a nossa essência humana. A pessoa mais sábia é aquela que sabe que não sabe. Essa é a frase que se eternizou, né, de Sócrates. Foi muito profundo dizer que sábio é saber que não sabe, porque nós não sabemos tudo. Você pode ter 1 milhão de cursos, sempre você não vai dominar tudo, porque o conhecimento, além de que a verdade ela pode ser relativa, a não ser a verdade científica, também o conhecimento ele se transforma com o tempo, né, porque a sociedade, as coisas também se transformam, né? Então, para Sócrates, conhecer a si mesmo significa reconhecer a verdade. Se o homem é a alma, a virtude do homem se atua como a cura da alma, fazendo com que ela se realize da melhor forma possível. Então, um grande Sócrates, que foi aí um filósofo que marcou, né? O antes, que nós temos o filósofo pré-socráticos e o pós-Sócrates. Vamos agora a uma pergunta, uma questão. Na Grécia Antiga, haviam professores viajantes que vendiam ensinamentos filosóficos, como a arte de argumentar. Qual das seguintes afirmações melhor descreve a postura dos sofistas em relação à verdade? Sabemos que para esses filósofos sofistas, a verdade é relativa e depende do contexto, ou seja, do ponto de vista de cada indivíduo, né? Dependendo suas experiências, seu modo de vida, sua cultura, a verdade vai ser diferente
de uma para outra. Então, letra B está correto. Vamos para a aula 16. Então, queridos, eu preciso que vocês se atentem no estudo desses dois filósofos, Platão e Aristóteles, né? Platão, ele foi o alicerce da filosofia ocidental, né? Platão, seguidor de Sócrates, assim como Aristóteles. Platão foi muito feliz ao criar aí o dualismo, né? Ou seja, mundo sensível e mundo inteligível. Ele procurou resolver o impasse propondo uma ontologia, como eu já expliquei em outros momentos. Ontologia é estudo do ser humano, né? Estudar o ser humano é entender que nós compreendemos o mundo, por exemplo, por duas doutrinas. A sensível, que é o mundo que é as nossas capacidades sensoriais, os órgãos dos sentidos, o ver, o ouvir, o pegar, né? O tocar, o sentir, o gosto, o cheiro. O mundo só existe porque nós temos o quê? O mundo sensível. O que eu não vejo, para mim, não existe, certo? Partindo de cada um. E o mundo inteligível são as nossas capacidades cognitivas e racional, né? Nós aprendemos por meio, então, passa pelo sensível ao inteligível e racionalidade, né? Corresponde, então, às ideias, o mundo inteligível. E Aristóteles, base do pensamento lógico científico, Aristóteles esteve mais à frente, aprofundou mais, né? Porque ele já cria um método indutivo. O método indutivo é uma operação mental, vai do particular, ou seja, de uma partícula, uma parte pequena, ao geral, ao maior. E por meio do método indutivo que o ser humano pode atingir conclusões científicas. Então, num período tão distante, ele já criou o quê? Um método científico, que é o indutivo, por meio quê? De observações. Toda ciência, seja exatas, sociais, humanas, é preciso, ou em laboratório, é preciso fazer o quê? Observação da realidade, da matéria, do fenômeno, né? Então, olha que ele já desenvolveu, então, aí um método. Vamos, então, à questão 2. Em sua doutrina, conhecia como teoria das ideias. Platão procurou resolver o quê? Um impasse, né? Já havia muita dúvida sobre o que é conhecimento, o que é a verdade. Eles faziam muitas reflexões sobre isso. Ele propôs uma ontologia dualista, ou seja, um estudo do ser, sobre o que é a verdade a partir do ser. Essa ontologia dualista quer dizer que ele colocou duas verdades, ou seja, ele propõe duas realidades opostas. Quais são? A resposta A ou B? Letra A verdade implica um processo de passagem progressiva do mundo sensível, deixa eu pegar minha canetinha aqui, mundo sensível para o mundo das ideias. Então, essa essas realidades opostas, né? O mundo sensível, o mundo das sensações, das nossas percepções sobre as coisas. Para termos certeza de que é real ou é uma verdade, ou comprovar algo, nós temos que, então, passar pelo mundo das ideias, ou seja, as nossas capacidades cognitivas e racionais. Vamos para a aula 21 sobre a democracia brasileira. Então, já iniciamos falando aqui da criação de direitos, desde lá que foi inventada, né, desde a filosofia grega, né, pelos atenienses, ou seja, eles criou uma tradição democrática como instituição de 3 direitos fundamentais que definiu o que era cidadão, né? Primeiro, o que era o cidadão e que aquele cidadão poderiam participar das decisões. Igualdade, liberdade e participação no poder. São esses 3 direitos fundamentais que até hoje é proposto, então, nas nossas legislações,
nos poderes executivo, judiciário, né? Legislativo, executivo e judiciário. Primeira, igualdade perante a lei e os costumes da polis, igualar os desiguais pela redistribuição das riquezas, segundo Aristóteles, porém isso não ocorria, né? Lá na Grécia, nesse período. Nem hoje, né? Hoje nós não temos distribuição dos direitos das riquezas. Uns são mais privilegiados, né? São privilegiados. Liberdade, todo cidadão tinha direito de expor em público seus interesses, suas opiniões, e participação no poder. Todos os cidadãos têm direito de participar das discussões, das decisões, deliberações públicas da poli, votando ou revogando decisões. Na atualidade, a democracia brasileira, se tratando do Brasil, ela é representativa, porém há muitas dificuldades na nossa democracia, porque devido à sociedade autoritária, hierárquica, né, que divide as pessoas como inferior e superior. Ou seja, os interesses, quando não se transformam em direitos, tornam, então, privilégios de alguns. Vamos, então, para a questão 3. Para os gregos da antiguidade, a democracia era considerada direta. Né? Era direta ao povo que tomava a decisão. Democracia é o governo do povo. Ou seja, aquela na qual os gregos se reuniam em praça pública para discutir e decidir assuntos referentes à sociedade para o bem comum de todos. No Brasil, qual é o tipo de democracia? Vocês sabem perfeitamente que é a representativa, ou seja, quem vai nos representar, ele é escolhido, ou seja, eleito por voto, por meio do voto e dos partidos políticos, né? Esse cidadão que vai ser eleito por meio do voto, seja um prefeito, vereador, deputado estadual, federal, presidente, senadores, são eleitos por voto, porém eles estão filiados em um partido político. Muito bem, a última aula, etnofilosofia. A etnofilosofia etno quer dizer o quê? Etnias, grupos, né? Grupos com culturas diferentes, vários grupos. Porém, é a filosofia de um grupo, de uma etnia, por exemplo, como indígenas, quilombolas, afros. Nós temos aí uma diversidade de filosofia, temos pensamentos europeus, pensamentos orientais, ocidentais, ou seja, nós sabemos que nós não somos iguais, né? Nós, claro, fazemos parte de um grupo, Homo sapiens, porém, somos diferentes, né, em relação à cultura, aos saberes, ao modo de vida. E esse filósofo e também sociólogo francês, Lévi-Strauss, ele estudou que havia pensamentos, ou há até na atualidade, pensamentos contrários, né, de que os povos, podemos chamar também de povos tradicionais, tinham uma cultura inferior à do europeu. Então, o pensamento europeu, também conhecido como pensamento eurocêntrico, se identifica como uma raça superior ou uma cultura superior, uma civilização superior, e os outros, o restante, é inferior. Então, ao longo da história brasileira, se tratando do Brasil, nos deparamos o quê? Com diferentes imagens moldadas sobre as comunidades indígenas, que refletem a forma como a sociedade viu e pensou nesses povos. Né? Sociedade, principalmente os colonizadores europeus. Por exemplo, de alguma maneira, sempre há imagens negativas dos povos indígenas e negros remanescentes quilombolas, e que essa imagem vem o quê? De uma cultura anterior, que infelizmente ainda existe. Por que existe tanto preconceito em relação aos povos, né, tradicionais, aos quilombolas, aos descendentes afros brasileiros, né, que são descendentes de africanos? Ou seja, o Brasil é mais de 50% de povos
que se identificam como ou negros ou pardos, né? E o restante, a outra parte, se identificam brancos. Ou seja, então nós somos uma maioria, né, de povos que se reconhecem como descendentes afro dos africanos, porém assim, ainda há muito preconceito sobre, né, sobre a cultura, muita discriminação de raça, de cor, de cultura, de modos de vida, de saberes, né, sempre tornando, né, o outro inferior, né, saberes inferior, mas que cada cultura tem o seu valor, seu significado, né, os seus saberes, né, que faz sentido para a sua cultura, com base nos seus ancestrais. E o texto tratou, então, de uma etnofilosofia que é muito importante, que essa filosofia parta, então, dos próprios indígenas ou próprio dos africanos. Porque melhor eu falar das minhas experiências, da minha vida, das minhas memórias, das minhas histórias, com o meu ponto de vista de vivência. Então, uma filosofia criada pelo sujeito no qual ele faz parte, do lugar em qual ele pertence, vai ser diferente do que a filosofia do outro. O olhar do outro sobre a minha cultura vai ser diferente de quem realmente está dentro, naquele lugar, né? Teve vivência sobre isso. Então, a reflexão é sobre isso, que é muito importante uma etnofilosofia indígena, africana, quilombola, enfim, dos povos tradicionais. Por quê? Falar do que você conhece, do que você vive, do que você sofre na pele é diferente do outro que está, né, do outro lado. Certo? Vamos então para a última questão. Questão de número 4. Vamos à pergunta. O campo de estudo dentro da filosofia africana, que se concentra nas crenças, né, e práticas tradicionais africanas, a qual busca entender e interpretar essas crenças e práticas tradicionais a partir de uma perspectiva filosófica, refere-se à etnofilosofia. Então, o campo de estudo é a etnofilosofia. É uma área atual que eu digo assim, mais presente na nossa cultura, porque da importância de reconhecer e de dar voz à filosofia do sujeito que faz parte, né, daquela cultura. Então, essas são as nossas referências e vamos para a avaliação. Queridos, desejo sucesso na avaliação, certo? E eu quero todos vocês fazendo o segundo ano, viu? Todos vocês, desejo sucesso, que vocês consigam aí alcançar seus objetivos, sua aprovação, aí fechar com chave de ouro o primeiro ano e no segundo ano nos veremos de novo. Até lá, então. Beijo, fica meu beijo e meu abraço para todos. Tchau, tchau.